Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo número 15. Evangelho de Marcos, capítulo número 15, começando pelo verso de número 42. Deus deu essa mensagem ao meu coração. Eu estava no quarto de um hotel em São Paulo e Deus trouxe esse texto ao meu coração. E eu estava pensando sobre esses últimos dias, sobre tudo que nós estamos vivendo, sobre muito daquilo que o pastor Vinícius falou aqui agora há pouco. E interessante, né, que ainda distante nós estamos vivendo o mesmo sentimento, né, as mesmas preocupações. E Deus me trouxe esse sentimento, esta palavra pelo Espírito, e eu gostaria de partilhar com vocês nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 15, começando pelo verso de número 42, diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia há muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Rolou uma pedra para a entrada do túmulo. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observava onde o puseram. Queridos, creio que vocês já leram este texto, esta passagem. Esta passagem fala do momento do sepultamento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Ele morreu na cruz, ele aspirou e disse: está tudo consumado. E a Bíblia diz então que ele morreu. Você crê que Jesus morreu, sim ou não? Então está claro, Jesus morreu. E o texto continua dizendo que, falando a respeito do sepultamento de Jesus, como se deu o sepultamento de Jesus. E tem um personagem nesse sepultamento que creio que vocês já ouviram falar dele. Talvez já ouviram falar dele, mas não sabiam o que ele tinha feito. Um personagem chamado, um homem chamado José, não é? Um homem chamado José, oriundo de uma cidade chamada Arimateia. Logo, passou a ser conhecido como José de Arimateia. O nome dele não era José de Arimateia, entendeu? Ele era um homem chamado José de Arimateia. E este homem, então, eu já ouvi algumas mensagens que falam a respeito deste homem. Já ouvi falar que esse homem foi o discípulo que só procurou Jesus depois da sua morte, né? Já vi uns pastores descer a lenha no José de Arimateia. E já ouvi várias mensagens, algumas mensagens a respeito de José de Arimateia. Mas nesta leitura específica que eu fiz esses dias, eu extraí algumas lições deste homem chamado José de Arimateia. Quando nós
olhamos para a tipologia bíblica, o que é tipologia bíblica? É algo que é figura de uma outra coisa. Nós entendemos que o corpo de Jesus, ele representa o quê? Representa não ouvi vocês, representa a igreja, diga agora, sem medo, representa a igreja. E o que é a igreja? Agora eu gostei, hein? Firmeza. Eu sou a igreja de Jesus, né? Isto aqui é um templo, mas a igreja somos nós, e juntos nós formamos o que? O corpo de Cristo. E o que me chamou a atenção, queridos, foi que no versículo de número 42, olha aí na sua Bíblia, a Bíblia diz que este homem, José de Arimateia, ele teve uma preocupação com o corpo. Diga comigo, preocupação com o corpo. O tema desta mensagem é o corpo de Cristo. Ele teve uma preocupação com o corpo. E ele tem algumas atitudes aqui, e eu enumerei pelo menos 3 lições que eu gostaria de tirar desse texto de uma maneira bem objetiva, que eu sei que está calor, para que saiamos daqui nesta noite entendendo o nosso papel diante do corpo. Diga comigo, eu tenho uma responsabilidade para com o corpo. Agora diga para o seu irmão, você tem uma responsabilidade para com o corpo. Bom, queridos, vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que José de Arimateia, no verso de número 43, olhe comigo na sua Bíblia, diz assim, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, ou seja, ele era um homem de alta posição dentro do Sinédrio. Ele era um homem honrado, um homem ilustre, um homem que detinha uma certa posição social. Outro detalhe sobre José de Arimateia, diz que também esperava o reino de Deus. Então ele era um homem que ele tinha uma expectativa futura. Ele era um homem, um homem ilustre, uma autoridade, um homem conhecido, um homem que exercia uma influência, creio eu, social ou política ali, estou conjecturando, mas ele era um homem também que tinha uma fé no reino de Deus, tinha uma fé em ser salvo, tinha fé em herdar a vida eterna. Ele era um homem que nutria no seu coração a fé e a esperança de viver eternamente com Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a preocupação, o comprometimento com o corpo. Diga comigo, eu preciso estar comprometido com o corpo. Não basta eu crer, não basta eu alimentar uma fé, não basta eu nutrir uma expectativa, não basta eu fazer parte de um corpo de pessoas que estão caminhando em uma mesma direção, exercendo uma mesma fé, professando uma mesma fé. José de Arimateia, além de ter esta fé no coração, existia, e ele manifesta aqui, a sua preocupação em zelar, em cuidar, em proteger, em fazer algo em favor do corpo. Frequentar o culto é ótimo, maravilhoso.
Mas é diferente de fazer algo em favor do corpo. O pastor Vinícius falou aqui que nessa semana, né, eu não estava aqui, mas fizeram uma grande festa aqui para as crianças. Pessoas se envolveram, pessoas trabalharam, pessoas deram seu tempo, pessoas estavam comprometidas. Isto é se envolver com o corpo, isto é se preocupar com o corpo, isso é estar ligado ao corpo. Não é um membro necrosado sem sensibilidade, não podemos ser assim. José de Arimateia, então, ele arrisca a sua posição social. José de Arimateia, ele arrisca talvez tudo aquilo que a sua reputação, a sua fé, e ele não se omite diante da pressão, porque aquele momento era um momento de muita pressão. Jesus morreu, os discípulos passaram a ser perseguidos, todos aqueles que criam em Jesus passaram a viver o quê? Debaixo de terrorismo, medo. E esse homem então se levanta, olha a coragem deste homem. Este homem então se levanta, correndo o risco da perda da sua posição social, correndo o risco da perda talvez do seu cargo, do seu prestígio. E ele pede uma audiência, porque não é qualquer um que poderia falar com Pilatos. Não é qualquer um que chegaria diante do imperador. Não é? Pilatos. E ele então pede uma audiência com Pilatos. E a Bíblia diz que ele pede vigorosamente. Ele enfatiza: Pilatos, por favor, eu quero, me dê o corpo de Cristo. Em outras palavras, parafraseando, José de Arimateia está dizendo assim: Pilatos, o corpo de Jesus está ali, exposto. Ele não tem lugar para ser sepultado. Se José de Arimateia não tivesse tido aquela atitude, querido, o corpo de Jesus seria jogado em uma vala, porque ele não tinha posses para ser sepultado, seria jogado numa vala, seria enterrado como um qualquer, como um indigente, e não cumpriria-se a profecia de Isaías 53, que diz que ele seria colocado em um túmulo novo. Quando nós nos preocupamos com o corpo, quando nós nos envolvemos com o corpo, quando nós estamos vivenciando as necessidades, quando nós estamos protegendo o corpo, automaticamente nós nos tornamos instrumentos para cumprimento do projeto de Deus para o próprio corpo. É isso. Existia uma profecia que o corpo de Jesus seria colocado em um túmulo novo, em uma sepultura nova. Existia uma profecia que ele seria colocado, que ele estaria com o rico, que daria a ele a sepultura. Poderia ser qualquer um, meu irmão. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa, quero abrir um parênteses e dizer aqui: existem palavras de Deus a serem cumpridas, e elas podem ser cumpridas através da sua vida. Existem pessoas aí fora que têm promessa de ser curada, liberta, restaurada, redimida, salva. E Deus vai usar alguém para fazer isso. Ele não descerá mais do céu como uma vez o fez para fazer isso. Ele vai usar a mim e a você. Ele vai usar pessoas que estão comprometidas, ligadas, preocupadas, que anseiam para ver o corpo ser cuidado. Esta é a primeira lição que eu entendo aqui. José de Arimateia, ele pede o corpo, ele reivindica o corpo, ele solicita o corpo. Ele corria o risco de Pilatos falar assim: mas espera aí, por que você quer o corpo? O que você vai fazer com ele? Não é assim. Foi condenado, você faz parte aqui do meu grupo de apoio político, e agora você vem fazer uma solicitação que vai contra aquilo que ficou determinado. Eu quero dizer uma coisa para você, como o pastor Vinícius disse: nós seremos colocados na parede muitas vezes. Vamos ser colocados na parede. Essa semana eu fui questionado
por um grupo de pessoas. E aí, essa situação, como é que é isso daí? Como é que é isso daí? A psicologia diz isso, não sei quem diz isso, não sei quem diz isso. Falei, olha, eu não vou questionar o que os outros dizem, mas eu vou afirmar o que eu creio. A Bíblia diz isso, e é nisso que eu creio. Primeira lição que eu aprendo com José de Arimateia: eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar, eu tenho que me preocupar com o corpo de Cristo. Amém, queridos? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma instituição denominacional. O corpo de Cristo são pessoas. E eu me sinto muito feliz e grato a Deus por estar aqui neste lugar, onde não se prega a placa denominacional, mas sim a verdade e o amor. Nós somos chamados para cuidar de pessoas. Nós somos chamados para trabalhar com pessoas. Nós somos chamados para cuidar do corpo. E José de Arimateia, então, ele assume o compromisso de cuidar do corpo de Cristo. E a Bíblia diz o quê? Em segundo lugar, olhe comigo aí, por favor, querido. Verso de número 45, então, diz assim: após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Pilatos então entrega o corpo a José. E aí entra uma segunda lição que eu aprendo aqui, querido. Para cuidar do corpo, não é apenas me preocupar com o corpo. Mas José de Arimateia, ele ensina também que para cuidar do corpo é necessário investimento no corpo. Diga comigo, investimento no corpo. Quando nós falamos em investimento, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Qual é a raiz de todos os males? Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Qual é a raiz de todos os males? Nossa, parece que eu estou na Inglaterra aqui. Dani, translation, please. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Ou seja, a avareza. Mas eu não estou aqui falando apenas de investimento financeiro. José de Arimateia aqui, ele nos ensina sobre investimento. Porque ele investe recursos, ele investe tempo e ele investe mão de obra. José de Arimateia investe recursos, porque ele compra uma sepultura nova. José de Arimateia investe recursos, por quê? Porque ele compra um lençol de linho novo. Irmãos, um lençol de linho naquela época não era barato não, não tinha torra-torra lá não. Era linho de verdade mesmo. Não era gato por lebre, não, era linho. Ele faz esses investimentos financeiros no corpo. E eu quero dizer para você, querido, que nós temos também que investir financeiramente no corpo. Quer seja em missões, quer seja... Eu não estou falando de dízimos e ofertas, não. Eu estou falando de investimento mesmo, em vida de pessoas, em ministérios, em missionários, na própria igreja. Nós temos que ter esse sentimento de investir no corpo. Nós temos que ter o sentimento de investir em pessoas.
Às vezes nós sentamos do lado de uma pessoa que veio para o culto com um passe de ônibus. Só. Investimento. Mas José de Arimateia também investe o quê? Ele investe mão de obra. A sepultura não estava aberta, não era um túmulo aberto, não. Era uma rocha e ela precisava ser o quê? Como que eu chamo isso aqui, Elaine? Precisava ser esculpida, lavrada, escavada. José de Arimateia então investe nisso, investe o seu esforço, investe suas forças, e ele começa então a preparar um lugar para o corpo, querido. Meu irmão, nós temos que investir a nossa mão de obra no corpo. Temos que investir a nossa mão de obra no corpo. Não é? Louvado seja Deus por aqueles que estiveram aqui, não é? Não só nesse evento, ou em outros também que eu não pude estar. Mas nós temos que investir mão de obra no corpo. Na última faxina geral que nós tivemos na igreja, irmãos, eu confesso que eu sofri bastante. Me deram uma tarefa ali que eu não sei fazer, mas eu tive que me virar. Eu e o Ari. Ficamos o dia inteiro para colocar uma tela ali no portão. Os irmãos limparam a igreja inteira e nós colocando a tela no portão. Cortei a mão, ralei tudo, furei o dedo. Não xinguei, mas deu raiva. Furei o dedo. Mas aí depois, quando nós estamos finalizando, chega o Adilson lá, nós estamos se matando, e fala assim, não, isso aqui, você podia fazer isso aqui, ó, tchum, 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 tchum. Eu falei, mas é só o sangue do cordeiro. Resolveu o problema, que a gente estava se matando lá, né? O Adilson e o Wagner foi lá e resolveu o problema para nós. Cada um de nós tem um talento, um dom, valores que agregam ao corpo, que ajudam o corpo, que fortalecem o corpo, que levantam o corpo, que sustentam o corpo, que dão vida para o corpo. Posso ouvir um amém aí? José de Arimateia investe recursos, José de Arimateia investe mão de obra, e José de Arimateia investe então tempo. Tempo. Queridos, e sobre o tempo eu quero falar rapidamente para você. Nem todo mundo tem o mesmo time que você tem. Nem todo mundo tem o mesmo tempo que você tem. Alguns ouvem algo e aquilo já causa uma transformação na sua vida, e ele já toma atitude, ele já muda, ele já é outra pessoa. Outros são mais lentos. Outros demoram mais para digerir. Todos nós temos o tempo. Mas o que nós precisamos é investir tempo em pessoas. Ah, mas aquele irmão lá não tem mais jeito, não vou mais atrás, não. Ah, ele que, né? Entregar a alma, como que é? Entregar o corpo para o diabo para que a alma se salve. Não. E aí eu já ouvi isso. Nós temos que investir tempo nas pessoas. Nós temos que ter paciência com as pessoas. Afinal de contas, o corpo é formado por pessoas. E as pessoas, elas são diferentes na sua essência, na sua natureza, no seu caráter, na sua personalidade. E nós temos então que ter o quê? Investir o quê? Tempo. Tempo. Minha esposa fica brava comigo. Porque eu nesse quesito, graças a Deus, Deus me ajuda. Eu não tenho, sabe, tomo uns tapas na cara, vou lá, abraço de novo. A pessoa, não quero, eu espero um pouquinho, vou lá de novo. Vamos, irmão, vem cá, vamos lá, né? Você ensina o ser humano não quebrar o copo, ele vai lá, quebra de novo. Não, irmão, vem cá, vamos juntar os cacos junto aqui, não tem problema, vamos ajudar.
Investir tempo no corpo, irmãos. E o mais difícil é quando nós temos que investir tempo em pessoas que são líderes. E esses líderes caem. Ninguém tem paciência com pessoas assim. Eu estava hoje pela manhã conversando, estava na Santa Casa com a pastora Rita. Aliás, ela não está aqui, que ela foi para o hospital, não estava bem. E agora está em casa, graças a Deus está melhor. Melhorando lá. E lá eu encontrei um amigo em comum. E ele estava muito triste me falando de um pastor, amigo nosso, que infelizmente cometeu um erro. E ele estava me pedindo, Divaldo, se você puder, se você procura esse pastor, procura, porque o local onde ele estava simplesmente pôs ele para fora. Irmãos, eu não estou vivendo a realidade daquele lugar. Não estou aqui também para... Mas eu entendo que nós temos que cuidar do corpo. Se ele será ou não, se ele voltará ou não a exercer o ministério pastoral é uma outra situação. Mas é uma alma que, se não cuidarmos, vai se perder. Se não ajudarmos, vai se perder. Estou preocupado com se é um pastor que caiu. Não, é uma pessoa que está vivendo um problema e precisa de ajuda. Ah, mas como pode? Eu não sei o quê, como pode? Pode, irmão. Pode, porque o título de pastor não te dá isenção de pecado, não te dá isenção de tentação, não te dá isenção de nada. Nós somos pessoas normais como vocês, sabia? Eu como, bebo, durmo, acordo, choro, grito, esbravejo, torço para o Corinthians. Todos nós estamos sujeitos. E José de Arimateia ensina a investir o quê? Tempo com o corpo. Tempo com o corpo. Vai lá, cuida, não é? A parábola da figueira estéril, onde você vai lá, procura fruto, não tem fruto. Aí alguém diz assim, corta e joga fora. Mas aí vem o Espírito Santo e fala o quê? Não. Vamos escavar, adubar, vamos cuidar, dá mais um ano para ela, vamos fazer mais alguma coisa por ela, por ele, vamos fazer mais alguma coisa. Diga para o seu irmão assim, eu preciso fazer mais alguma coisa por você. Nunca será o suficiente, querido. Nós temos que cuidar do corpo, nós temos que fazer um investimento no corpo. Diga comigo, eu tenho que investir recursos, mão de obra e tempo. E tempo. Terceiro e último lugar. No verso de número 46, diz assim, ó. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto em uma rocha e rolou uma pedra na entrada do túmulo. Terceira lição que eu aprendo aqui. José de Arimateia, ele demonstra aqui, mais uma vez, a necessidade de proteger bem o corpo. A necessidade de cuidar bem do corpo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12.
capítulo 12, do verso número 22 ao verso número 26, diz assim. Acharam aí 1 Coríntios capítulo 12, verso 22 ao 26, diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o quê? Necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Sabe o que eu aprendo aqui com José de Arimateia? Quando ele toma todo esse cuidado de embalar o corpo, colocar o corpo numa sepultura, fechar esta sepultura, querido. Se ele assim não fizesse, como eu disse no início, se ele não tivesse essa atitude, o corpo de Jesus talvez seria o quê? Seria dado aos cães, seria jogado em uma vala, seria despedaçado, o corpo ficaria exposto, e nós precisamos entender que o corpo, ele precisa estar inteiro, sadio, cada membro tem a sua utilidade dentro do corpo, ninguém é melhor do que ninguém no corpo. Eu não sou melhor do que você, porque sou pastor, ou porque estudei isso, aquilo, ou porque consigo pregar a palavra de Deus. Nós somos iguais diante de Deus, nós temos o mesmo valor diante do Senhor, nós somos chamados e pagos pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele tirou o mesmo pecado que Ele tirou de você, Ele tirou de mim. Nós somos iguais e precisamos nos valorizar de maneira igualitária. Não pode haver entre nós, eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou não. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, estamos caminhando debaixo da mesma cabeça que é Cristo Jesus. José de Arimateia não permite que o corpo se perca, não permite que os membros se separem, ele enrola todo o corpo em um mesmo lençol, para que todos fiquem juntos, unidos em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo, em um mesmo foco. Lá no Evangelho de João, quando Jesus faz a famosa oração sacerdotal, João 17. Eu acho engraçado que Jesus, uma vez ele ora a Deus falando assim: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E 3 vezes ele ora a Deus dizendo assim: Pai, peço que eles sejam um. Aí ele continua orando. Aí daqui a pouco ele: Pai, peço que eles sejam um. Aí ele continua orando. Aí ele fala mais uma vez: para que eles sejam um. E ele finaliza dizendo: que estejam em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso significa, querido, que é mais difícil cair em tentação do que ser um. Porque nós temos as nossas diferenças, mas o que nos une é muito maior do que o que nos separa, e é isso que nós temos que entender. Eu aprendo aqui sobre a unidade do corpo. José de Arimateia, quando ele envolve o corpo nesse lençol, querido, ele está dizendo assim: olha, é necessário que vocês sejam um. É necessário que vocês sejam um. Pastor Roberto, eu preciso de você. Jô, eu preciso de você.
Luiz, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós temos que ser um, queridos. Temos diferenças? Temos. Nem dois filhos são iguais. Nascidos do mesmo ventre, com a mesma linhagem genética, são diferentes. São diferentes. Cidinha teve 3, são diferentes, não são? São, né? Qual que você gosta mais? Entenderam agora? Não tem como gostar mais de um ou de outro. Queridos, nesta noite, eu vim deixar esta mensagem para o seu coração. E eu quero encerrar com a carta de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. No verso número 10. Eu vim trazer essa meditação, esse desafio para o seu coração. O desafio de entendermos o nosso papel diante do corpo. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do... Cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Você está inserido no corpo. Você precisa fazer algo pelo corpo. José de Arimateia, ele nos ensina a nos comprometermos com o corpo, nos ensina a investirmos no corpo, nos ensina a cuidarmos do corpo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Este é o projeto de Deus para a minha e para a sua vida, querido. Amém? Eu gostaria que você colocasse em pé agora, por gentileza. E eu gostaria que nós lêssemos um último texto. Um último texto. Se eu não me engano, é Colossenses. Colossenses capítulo 1. Verso de número 24. Diz assim, vou ler aqui na minha versão. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Pelo seu corpo, que é a igreja. Levante a sua mão com a minha e diga, eu sou o corpo de Cristo. Feche os seus olhos por um instante, eu quero orar com você, querido.